Tem uma pergunta aqui falando sobre esse desafio, né? A Flávia Ávila, do site Of Chico, pergunta para vocês como é que foi gravar, ter contato com tantas pessoas em meio à pandemia, em tempos de distanciamento. O programa foi até gravado em outro momento. Como é que foi toda essa preocupação que vocês tiveram que ter para gravar um programa com 100 jurados? Então, foi todo um cuidado que a Endemol teve com os protocolos, que a gente já vinha, né? A gente já veio do Cantatim do ano passado e do Canta Adulto, que a gente colocou no ar esse ano. Realmente é um desafio enorme, cheio de regras e cheio de cuidados. Quando a gente fala de acolhimentos e abraços, né, que a gente falou muito aqui, são acolhimentos e abraços à distância, né, né, as pessoas dando força para as outras, mas à distância. Os jurados estão todos divididos com acrílicos e o jeito que eles entram naquele grande painel é muito detalhado. Eu acho que o Edu pode contar mais detalhes disso. Vamos lá. A gente segue rigorosos protocolos de combate ao Covid. Esses protocolos foram feitos por uma junta médica aqui no Brasil e somado a todo o conhecimento e toda a expertise internacional que a Endemol traz como experiência de mercado. Então, de fato, são protocolos bastante rígidos. Só para vocês terem uma ideia de números, foram feitos cerca de 2.500 testes de Covid durante o período de gravação, ou seja, um pouco mais de 21 dias de gravação, entre gravações e ensaios, foram feitos cerca de 2.500 testes. Então, realmente existe uma preocupação, acima de tudo, com os profissionais que estão em volta do programa, né? Os jurados, os apresentadores, toda a equipe de produção, toda a estrutura que foi levantada para que a gente pudesse gravar esse programa. A gente gravou no estúdio Veracruz, em São Bernardo, né? Então, um grande estúdio, todo preparado para tal. E o que acontece frente às câmeras também acontece atrás das câmeras em relação a essa proteção. Dentro do estúdio, os jurados continuavam com as paredes de acrílicos, dividindo entre eles, e também um tetinho de acrílico. Uso de máscara e o máximo de distanciamento possível, além de evitar os contatos físicos, né? Então, realmente, a gente segue muito à risca esses protocolos e tivemos uma temporada de muito sucesso em relação a esses resultados. Todo mundo da equipe que podia trabalhar remotamente, trabalhava remotamente, né? E todo mundo usava máscara, todo mundo que aparece sem máscara no ar tirou a máscara no último minuto, etc. Agora uma pergunta do Eric, do TV Foco, e ele diz o seguinte: quais são os desafios, para o Rodrigo Faro, quais são os desafios de lidar com uma competição entre jovens e crianças? Se é diferente de com adultos, Rodrigo? É diferente. As crianças trazem uma leveza muito grande e, por incrível que pareça, como eu estava falando, né, as crianças elas são muito menos competitivas, né, do que os adultos, né? Então, o que sempre me toca bastante é como as crianças têm empatia, como essa nova geração é preocupada com a outra, né, com o adversário, entre aspas, que eles nem veem como adversários. Todos ali estão disputando um prêmio, né, um apartamento, mas eles se preocupam com eles, né, se amiga, porque eles se tornam, né, também nos bastidores, apesar do distanciamento, que é óbvio que tem um distanciamento, a gente tem protocolos rígidos, como o Edu falou, mas eles estão ali numa mesma competição, eles estão aguardando para cantar, ainda que em distanciamento social, mas existe o relacionamento entre eles, as conversas, as confissões, e isso é muito lindo de ver no palco o que um diz para o outro, né? A preocupação de um com o outro. Então, eu gosto da leveza, eu gosto da sinceridade da criança, mas principalmente como essa geração tem empatia, como essa geração olha para o outro e vê de uma maneira positiva, de querer ajudar. Puxa, não foi dessa vez, mas olha, você canta muito. Para mim foi uma honra estar aqui no palco ao teu lado. Então, você ouvir uma criança, né, falando isso para outra, foi um grande aprendizado para mim, como apresentador e como ser humano também. Né, a gente vive num meio tão competitivo, né? Quando a gente vê exemplos na prática, assim, você apresentando o programa e ouvindo esse tipo de coisa, de marcar e emocionar, assim. Só uma coisa, complementando o Rodrigo aqui, eu acho que essa geração, essa criançada agora é uma geração anti-bullying, eu acho, sabe? Eu acho que o bullying está ficando fora de moda,
graças a Deus, entendeu? Eles são muito empáticos mesmo. É impressionante isso, muito impressionante. Legal. Então agora vou fazer uma pergunta do Hans Misfeld, do Tutube, para a Ticiane. Como é que você concilia a rotina do dia a dia e ainda participando de 2 programas de televisão? A Tici está lá no Hoje em Dia. Na gravação continuou fazendo o Hoje em Dia. Tem o Troca de Esposa também que ela fez ano passado. E como é que é essa rotina, Tici? É bem puxada, para te falar a verdade, bem puxada. Mas geralmente quando eu gravava o Canta, eu não estava ao vivo no Hoje em Dia, a gente conseguia se revezar. Às vezes, se o Canta fosse gravado à tarde, aí eu conseguia fazer Hoje em Dia de manhã. E aí, nessa época, como foi uma fase, né, ficou mais difícil de eu ficar com as meninas. Era mais à noite mesmo, que eu conseguia ficar com minha família. E nos finais de semana, quando não tinha gravação do Canta. Mas a gente sempre tenta equilibrar. Então, assim, se eu vou gravar de manhã, eu tento sair da gravação, correr para casa para ficar o máximo, né, que eu posso, e final de semana também me dedicar. É isso, eu dava mais, na verdade, qualidade do que quantidade durante a gravação do Canta, que eu estava fazendo Canta e Hoje em Dia. E aí vamos para mais uma pergunta para o Rodrigo e para a Ticiane, para o Rodrigo Faro e para a Ticiane, da Caroline Borges, do TV Press. Como é para os 2 apresentadores cantarem um grupo musical quando crianças na década de 80, voltar a trabalhar juntos em um reality musical com os jovens? Essa experiência ajuda na apresentação do programa? Conseguem conversar com os participantes sobre as suas experiências e acho importante dividir essa bagagem com eles? Vamos lá, Ticiane e Rodrigo Faro. Começa, Ti. Para mim é um prazer enorme estar trabalhando com o Rodrigo. A gente que passou por tudo isso que o Rodrigo estava falando, de ficar nas filas, né? Peraí, tá me saindo aqui, tá? A gente que... Esse fundo tá engraçado. A gente que passou por várias filas, assim, para testes de musicais, para comerciais. A gente estava lá com a nossa mãe, com o nosso pai, na fila, enfim. Você passar por tudo isso junto. Aí, quando eu fui tirar o DRT de atriz, porque depois eu queria ser atriz, eu e o Rodrigo, a gente estava ali junto, participando também de várias etapas. Acabou que eu até fui reprovada como atriz e ele passou. Mas a gente já passou por várias juntas. E estar no programa com ele hoje é um grande presente, para mim, pelo menos, porque eu admiro muito o Rodrigo por isso, pela trajetória que ele teve até chegar onde ele chegou hoje. Isso é muito legal. E dividir com ele essa apresentação, assim, de eu fazer os bastidores e ele tá ali no palco, é muito gostoso, né? E é o que eu falei, a gente lembrando da nossa história e estando ali com as crianças que estão passando tudo que a gente já passou, estão querendo conquistar um espaço e ver que a gente conseguiu chegar onde a gente tanto queria. Então, isso para mim é gratificante e é muito legal fazer o programa com o Rodrigo. Rodrigo. Falar da Tícia é falar quase de uma irmã, né? Porque a nossa relação é realmente de muitos anos mesmo, de muito carinho, de muito respeito, de muita cumplicidade, principalmente de muita batalha, né? A Tícia sabe quanto que eu lutei para conquistar os meus sonhos e ela também, né? Então a gente dá muito valor para isso. A gente sabe de onde a gente veio, né? E o quanto que a gente teve que ralar para conseguir alguma coisa na vida. Então hoje a gente poder estar num projeto juntos e mais do que isso, poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né, com as crianças. É ruim, né, quando uma criança vai ter que deixar o programa e você precisa dizer algo para ela, né? Ali naquele momento a gente deixa o coração falar e a gente vai buscar exatamente no nosso baú de sentimentos, de tudo que a gente viveu, porque ao longo desses anos, tanto eu quanto a Tici, a gente recebeu muitos nãos, né? Muitos. E é muito importante a gente passar um pouquinho da nossa experiência, né? Quando uma criança entra no palco e fala, nossa, eu queria ser como você. Olha, o meu sonho é ser um artista completo, é cantar, é dançar, é apresentar, eu me inspiro muito em você. Você vê uma criança, né, de uma nova geração, né? Uma geração que não te viu no Vai Dar Namoro, não te viu brincando, fazendo as loucuras que eu fazia, né, na televisão. Chegar para você e falar, olha, eu me inspiro em você, é muito bacana. E quando você tem que devolver e dizer para ela alguma coisa, com certeza a gente vai buscar no nosso baú mesmo, nesses nossos nãos, nesses nossos sims, né, nessas frustrações e nessas alegrias
que fazem parte da carreira de qualquer artista. Então, isso ajuda muito a gente na condução e é muito legal estar ao lado da Tice. Apesar da gente não estar junto fisicamente, né? A gente está junto, né? A gente não precisa estar do lado para estar junto. A gente esteve junto, a gente está junto e a gente vai estar junto para sempre.